Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda. Vamos nessa, Donizete, iniciar o nosso bate-papo dessa sexta-feira falando sobre a visita do presidente Lula ao Vietnã. Ontem ele falou novamente, criticou o Donald Trump. As ações, Donizete, do presidente americano fizeram as ações das montadoras caírem, né? Depois que ele anunciou aí a tarifa de importação a veículos. Complicada a situação. Bom dia e bom trabalho. Olha, Matheus, bom dia para você, bom dia a todos os nossos ouvintes. A crise mundial é muito séria, né, Matheus? Sem dúvida. Matheus, o Trump ontem ameaçou uma guerra à Venezuela. O Maduro esculhambou o Marco Rubio, que é o secretário de Estado. E a coisa tá meio feia, não tá, Matheus? Com certeza, Donizete, tá complicada, viu? O primeiro-ministro canadense, Mark Seymour, disse que o Trump não é mais confiável e que vai retaliar. O Trump, por sua vez, disse que não está nem aí. Dia 2 de abril, ele vai colocar a taxação em todos os produtos pelo mundo. No Brasil, todos os produtos serão taxados. Donizete, você tá por aí? A gente teve um probleminha com o áudio do Donizete. Pronto, isso vai agora voltou. Vai gerar recessão. Todo, Matheus. Donizete, melhorou, Matheus? Pronto, deu uma melhorada e depois piorou novamente. Queria pedir para você se posicionar num local que a conexão fique melhor para a gente poder compreender a sua fala completa. Vamos tentar continuar. Prossiga, Donizete. Eu acho que não está dando certo, não. A gente está com um probleminha no áudio do Donizete. Você que está acompanhando a Conexão Brasília-Ceará neste exato momento, a pauta é as ações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, as ações que ele anunciou e que acabou prejudicando muitas montadoras. As ações de montadoras caíram após, então, Donald Trump anunciar a tarifa à importação de veículos, né? Tombo foi maior nas marcas do próprios Estados Unidos, tá, meu povo? Que acabaram aí sofrendo demais. Países criticaram a taxa de 25%, que vai entrar em vigor já na semana que vem. Donizete já está por aí? Ainda não? Então vamos lá. Vamos continuar aqui. Eu estou contextualizando então para você, né, a nossa pauta desta sexta-feira. Isso tem gerado muitas críticas por parte, então, de vários presidentes. Donizete, agora eu acho que eu consigo te ouvir. Vamos lá tentar? Vamos, Matheus. Desculpa. Pronto, aí, melhorou. Problema na rede de internet. É problema de manutenção, né, Matheus? Vamos nessa, então, Donizete. Eu estava tentando contextualizar aqui para o ouvinte a nossa pauta, Donizete. Aí você retorna, então, falando sobre as críticas. A situação é caótica para a humanidade. Risco de guerra na América do Sul. Trump fez um acordo com a Guiana e a Venezuela tem o risco de uma guerra vizinho ao Brasil. Quer dizer, tudo é complicado, tudo é mais difícil. O Trump gosta de tensionar o tempo todo, na Flórida não tem mão de obra, aí o governador Ron DeSantis está colocando os jovens com menos de 18 anos para trabalhar no trabalho. Virou trabalho escravo, virou trabalho normal, de adolescentes, 14 anos, 12 anos, 15 anos. Tá difícil. E uma pesquisa feita pelo IPESP, eu lhe mandei até ontem a pesquisa, você viu, Matheus? Antônio Lavareda. Dei uma olhadinha, sim. Antônio Lavareda. Sim. O Trump no Brasil hoje é desaprovado por 54% dos brasileiros. Mas vamos ouvir o Lula. Ele falou ontem, durante coletiva de imprensa, e criticou essas taxas. Vamos ouvir. Se ele está pensando que tomando essa decisão de taxar tudo aquilo que os Estados Unidos importa, eu acho que vai ser prejudicial aos Estados Unidos. Isso vai elevar o preço das coisas e pode levar a uma inflação que ele ainda não está percebendo. Da parte do Brasil, ele taxou o aço brasileiro em 25%.
nós temos duas decisões a fazer. Uma é recorrer na Organização Mundial do Comércio, que nós vamos recorrer, e a outra é a gente sobretaxar os produtos americanos que nós importamos. Tá aí. Decisão do presidente Lula. Recorrer ao OMC é perda de tempo com o Trump. Ele não respeita ninguém, né? É verdade. Ele Verdade. não respeita ninguém. O presidente já tá já chegou ele tá no Vietnã, né, Matheus? Isso, Donizete, está no Vietnã e falou mais, tá? Voltou a comentar sobre o julgamento que tornou réu Bolsonaro e outros 7. Vamos ouvir? Vamos. Eu acho que o que é correto é que a Suprema Corte está se baseando e se manifestando nos autos do processo, depois de meses e meses de investigação, muito bem feita pela Polícia Federal, muito bem feita pelo Ministério Público e com muita delação de gente importante que está acusando o que tentou acontecer no Brasil. É visível que o ex-presidente tentou dar um golpe no país, é visível por todas as provas que ele tentou contribuir para o meu assassinato, para o assassinato do vice-presidente, para o assassinato do ex-presidente da Justiça Eleitoral Brasileira, e todo mundo sabe o que aconteceu nesse país. Não adianta agora ele ficar fazendo bravata, dizendo que está sendo perseguido. Ele sabe o que ele cometeu. Só ele sabe o que ele fez. E ele sabe que não foi correto. E não adianta ficar pedindo anistia antes do julgamento. Quando ele pede anistia antes do julgamento, significa que ele está dizendo que foi culpado. Ele deveria provar a inocência dele, porque ele não precisava pedir anistia. Prova que é inocente e vai ficar livre e acabou. Agora, como ele não tem como provar que ele é inocente, como ele não tem como provar que ele não tentou dar golpe, ele fica tentando fazer provocação ainda na sociedade brasileira. A defesa do Bolsonaro ficou chateada com ele, Matheus. Quando ele foi se defender após o julgamento, ele acabou confessando que ele tinha se reunido com os comandantes militares para discutir uma minuta de golpe. Mas ele disse que não é golpe, foi só a minuta, não concretizou. Mas isso foi usado pelo Alexandre de Moraes, né? E o Bolsonaro está fazendo um ato dia 6 de abril em São Paulo. E outro problema é que em Brasília parou o PL. Ontem o vice-presidente Altineu Cortes não realizou sessão porque quer votar a anistia. Só volta qualquer coisa se votar a anistia. Aí é complicado o país parar por conta da anistia, né? A anistia ainda não pode votar anistia para o Bolsonaro, porque você não pode dar anistia se ele não foi condenado ainda, né, Matheus? Pois é, Donizete, vale ressaltar que o STF também já está se movimentando para tentar impedir isso, né? Já avisou que se votar anistia é inconstitucional. O Brasil vive momentos difíceis e o Bolsonaro atrapalha. É legítimo você ser bolsonarista? Claro que é. Agora, essa guerra Lula-Bolsonaro só atrapalha, principalmente num momento tão difícil, porque o Brasil passa, não só o Brasil, como a América do Sul, a Europa e o mundo. O mundo acabou de acontecer um terremoto em Mianmar e na Tailândia, né, Matheus? Um terremoto escala alta de Richter. É manchete até do UOL. Quer dizer, as coisas ruins acontecem. Vamos para frente, Matheus. Próximo assunto. Verdade, Donizete. Mas em meio a toda essa onda de inferno astral que o Bolsonaro tem vivido nos últimos dias, Donizete, a PGR informou que não vê provas contra ele e pediu o arquivamento do caso do cartão de vacina, só para a gente registrar aqui, né? É uma coisa boa, né? Pois. Arquivou. O tenente-coronel Mauro Cid fraudou para dizer que ele tinha cartão de vacina para ele entrar nos Estados Unidos, que exigia, mas era fraudado, dele, da mulher Michele e da filha dele. Mas a PGR não o responsabiliza, botou a culpa para Mauro Cid, pediu para arquivar o envolvimento dele. Próximo assunto, Matheus. E para a gente encerrar esse bloco, Donizete, vamos falar sobre economia, porque é manchete no jornal o Globo de hoje que o Banco Central prevê inflação fora da meta há
até 2027. E vai aumentar mais, né? Que com a inflação nos Estados Unidos contamina o mundo. Lá eles têm uma gripezinha, nós temos uma pneumonia, né? Na economia, né, Matheus? Vamos ouvir o Galípolo e ele dá um recado ao Fernando Haddad. Quem manda sou eu. Quem manda no Banco Central sou eu. Olha aí, Matheus. Foi, Aí Donizete. o problema pro Lula e pro Haddad. Olha aí. Primeiro embate, viu, Donizete? Vamos ouvir a resposta que o Gabriel Galípolo deu ao Fernando Haddad após ele dizer que o último aumento ainda era reflexo de Campos Neto. Eu já tinha dito em dezembro que o Roberto tinha sido generoso de já na última reunião permitir que eu pudesse assumir um papel maior de protagonismo ao longo da discussão daquela reunião do Copom. Para além disso, todos os diretores têm autonomia e em todos os meus votos e todos os votos dos diretores está lá expresso o que é a consciência e a visão de cada um dos diretores. As decisões têm sido unânimes já há algum tempo e não cabe a mim, obviamente, fazer comentários sobre qualquer tipo de comentário do presidente da República ou do ministro. Mas o recado está dado, né, Donizete? Recado dado e o Haddad entendeu. Quem manda sou eu e eu estou botando juro alto porque a inflação está complicada. A alimentação está um terror, né? Não para de subir os preços dos alimentos. Vamos tomar um cafezinho caro e a gente volta cheio de notícias, Matheus. Vamos lá, Donizete. Momento Nero. Sextou, Donizete. O Tatá vai acordar quem hoje? Ciro Gomes. Olha. Que foi a Brasília jantar com a bancada do PDT na residência do líder do PDT, Mário Hering, deputado Mário Hering, no Lago Sul. O ministro e presidente nacional, Carlos Lupe, não pôde ir, mas a bancada do PDT fez um apelo a Ciro para que ele aceite ser candidato a presidente da República novamente. Ciro não topou. Mas o apelo continuou na mesa, no cardápio e na sobremesa. Vai, Tatá, acorda o Ciro Gomes. Será que vão conseguir convencer Ciro Gomes, Donizete? O recado é para o presidente nacional André Figueiredo. A bancada do PDT não quer apoiar o Lula, não quer apoiar o PT, e isso tem reflexos na aliança que André Figueiredo quer fazer no apoio à reeleição de Elmano. O PDT quer ter candidatura própria e não quer ficar no palanque com Lula, porque o partido teme desaparecer. O Ciro não topou, disse que não era mais candidato. A última eleição já o tinha desgastado bastante, a ponto dele sair muito machucado. Agradeceu a oferta, a pressão dos deputados. Já pensou, o Ciro não aceitou ser candidato, foi pressionado, houve diversos apelos, mas ele disse: eleição não. Mas, no final do jantar, os deputados: você pensa, pelo menos? Ele disse: a minha resposta é não. Mas vocês querem que eu pense, ter um novo encontro? A gente tem. Eu estou aqui para ajudar o partido. O PDT saindo da base de Lula e do Elmano. Só que o Lupe não entregou o cargo. Só que o partido pode sumir. O partido tem 14 deputados federais e pode sumir. Vai perder 4. Do Ceará, vai cair para 10. E aí pode desaparecer. Vira a página, Matheus. Vamos falar de outro assunto da mesma família Ferreira Gomes. Quem é que nós vamos falar? Então, Donizete, vamos lá para as ações do senador Cid Gomes, irmão de Ciro. Você se lembra que é que ele disse lá atrás sobre o PT, Matheus? O PT não esqueceu não, nem o Lula. Bota aí o que é que ele disse, Matheus, bota. Vamos ouvir o que ele disse. Rapaz. Tá preso, babaca! Como assim, Donizete? Vamos ouvir de novo? Vamos. O Lula tá preso, babaca! Eu, hein? Você se lembra, Matheus, que ele disse isso? Lembro, sim.
Aí, Matheus, na eleição de 22, o Cid Gomes não fez campanha pro Elmano, porque ele acreditava que ia ter no segundo turno, e no segundo turno o Elmano seria refém dele. Para elegê-lo, ele iria se envolver na campanha contra o capitão Wagner ou o Roberto Cláudio, e ele ia ser o salvador da pátria e dono da Assembleia, dono de tudo. Agora o Cid Gomes, que não teve nenhum papel na vitória de Elmano, continua menosprezando o papel de Elmano e o tamanho do governador Elmano e a coragem do Elmano. O Cid quer exigir que o Elmano faça os seus caprichos. Tipo, ele quer, sem ser governador, que o PSB eleja o maior número de deputados estaduais. Ele quer que o PSB eleja o maior número de deputados federais. Ele quer 8 deputados federais. O sonho dele são 8, mas ele tem certeza que faz 6. Ele está pressionando prefeitos a se filiarem ao PSB. E ele quer, ninguém sabe ao certo, uma vaga de senador, que não é para ele, é para Júnior Mano, e ele quer a vaga de vice para o Ivo, ele já disse. Na verdade, ele quer ser o governador. Só que ele desagrada o seguinte: ao apoiar o Júnior Mano, por que é que ele não pode apoiar o Mauro Filho, que já perdeu uma vez para o Senado, e agora, numa chapa do governador, não pode ser o candidato Mauro Filho? O Cid desagrada. Tem fila na política. E por que é que os aliados dele não podem ser o Roberto Monteiro, candidato ao Senado? Não, o Cid quer o Júnior Mano. Só que ele está isolado na bancada do deputado estadual, porque o PSB, só Marcos Sobreira apoia Júnior Mano. Os outros deputados estão aqui distantes desse assunto. E o Cid querendo empurrar de goela abaixo suas vontades ao governador Elmano e ao ministro Camilo Santana. Senador Cid, respeite o Elmano, rapaz. Ele tem méritos, foi eleito no primeiro turno, tem cumprido seus compromissos, enfrenta uma guerra que o senhor não enfrentou e não venceu contra as facções. Surgiram agora, não. Surgiram lá atrás, quando o senhor lançou o programa de segurança Ronda do Quarteirão, que foi um fiasco. Você acha que o povo esqueceu? Mas o senhor quer impor a candidatura de Júnior Mano a todo custo. Tem problemas na sua base, no seu partido e na base que não aceita. O PT não esqueceu que o senhor disse que o Lula está preso e a crise está aí. Vamos ver como é que essa crise se solta para a gente acompanhar passo a passo. Ainda falta um ano, eleição ano que vem, Matheus. Vira a página, que vem uma bomba agora, Moab, fogo no mundo, Moab. Eita, Donizete, me conte que bomba é essa. Tá por aí. O presidente da Assembleia está criando uma lei para regularizar a questão das decisões sobre o meio ambiente. Em 104 municípios dos 184 tem secretarias municipais. E estão surgindo denúncias de que a natureza não está sendo respeitada. Como lá em Guaramiranga, deu até briga quando criaram uma secretaria do meio ambiente, a prefeita Inara, a mando do seu marido, o prefeito de Baturité, Ebeli Mota. Agora, o Romeu quer criar conselhos para regulamentar essas licenças ambientais que estão virando uma farra, e o Romeu quer regularizar e acabar com essa farra para respeitar o meio ambiente. Vamos ouvir o presidente da Assembleia, Romeu Aldigueri. Uma legislação que fortaleça esses órgãos municipais de meio ambiente e que eles tenham uma estrutura mínima para poderem trabalhar. Somos a favor de criarmos mecanismos municipais, de criarmos órgãos municipais de meio ambiente, mas tem que ter uma regra mínima. Nós temos que ter uma legislação, nós temos que ter servidores estáveis, servidores concursados, e não pessoas de cargos de terceirização ou de cargos comissionados. Servidores concursados daquele órgão municipal de meio ambiente com expertise técnica na área.
equipes multidisciplinares para fiscalizar e licenciar, e que esse licenciamento seja publicizado de forma transparente, através de sítio eletrônico, na própria Prefeitura Municipal, no próprio órgão municipal de meio ambiente, colocando de A a Z todas as licenças que são assinadas de instalação, prévia, de operação e linkado com o Conselho Estadual do Meio Ambiente. Existe uma legislação que cuida disso, é preciso que a gente aprofunde, é preciso que a gente faça isso de forma transparente. Então, nós vamos propor, conversando com a Prece, conversando com as organizações não governamentais, uma legislação que fortaleça esses órgãos municipais de meio ambiente e que eles tenham uma estrutura mínima para poderem trabalhar com conselhos municipais de meio ambiente deliberativos, paritários e com a equipe concursada multidisciplinarmente e capacitada pelos órgãos estaduais. Tá aí, Donizete, vamos lá. A notícia positiva para a sociedade, né, Matheus? Exatamente. Acabar essa farra de licenças ambientais. As informações é que Guaramiranga está sob ameaça. Tem notícia de que a Guaramiranga, a natureza, amanhã vai pagar uma conta alta. Não só Guaramiranga, mas o Ceará todinho está tendo informações de que o desrespeito à natureza está virando norma. E não há critérios para a concessão dessas licenças ambientais. A Assembleia, ao legislar isso e criar conselhos municipais, vai interferir para proteger a natureza. Isso é positivo. Vamos ver se a gente convida o presidente da Assembleia para dar mais detalhes de como é esse conselho, né, Matheus? Que é corajosa a atitude dele de meter a mão nessa cumbuca que está fedendo, que é essas licenças ambientais pelo Ceará inteirinho. Nas praias, Matheus, os critérios de liberação de construções não estão funcionando direitinho. Então, foge da fiscalização da SEMAS e do IBAMA para criar só uma secretaria municipal dando licença na perna. Nem técnicos para analisar essas licenças muitas vezes existe. Correta a posição do presidente da Assembleia, Romeu Aldigueri. Vira a página, Matheus. Vamos correr. Só para você. Tem uma entrevista para a gente fazer aí sobre crime e facção vai virar terrorismo. Já está no Congresso Nacional o projeto de lei do deputado Danilo Forte. Dá duas notícias. Primeiro é que o prefeito de Senador Sá, Bel Júnior, foi condenado novamente pelo TRE por crime eleitoral, abuso de poder político e econômico. Ele foi para a rede social criticar a decisão do TRE. Eu acho que não é mais inteligente dele, não, mas ele foi. Bota aí a decisão sendo anunciada pelo TRE aqui. Comigo foi ou será? Mostra. Foi condenado pela segunda vez. Vai ter novas eleições em Senador Sá. Vamos ouvir. Desembargador Emanuel Leite. E, por conta de tudo isso, acompanho o voto de Sua Excelência, o relator, o desembargador Francisco Érico Carvalho de Silveira, na sua integralidade. Passo então a anunciar o resultado do julgamento, provimento parcial da presente AGE, para condenar a decisão da Corte, para condenar isso a unanimidade de votos, para condenar José Martins Barro Júnior a 8 anos de inelegibilidade, assim como determinar a cassação de seu diploma. E com relação à candidata a vice-prefeita, a senhora Maria Veriani Araújo Costa, a pena de cassação do diploma, ou seja, ela não está sendo condenada a 8 anos ou que fosse de inelegibilidade. Então, determino então que a secretária judiciária providencie novas eleições para os respectivos cargos, tendo em vista que os ilícitos macularam a legitimidade do pleito. Vamos lá, Donizete. Vamos lá, para dizer que ontem o prefeito Juazeiro teve uma reunião com o presidente estadual do PL, Carmelo Neto, e o ex-prefeito Roberto Cláudio, que pode sair do PDT para o PP ou União Brasil, e a candidatura dele ao governo do Ceará foi discutida, está na mesa das negociações da oposição, tá, Matheus? A oposição tem o candidato Gleidson Bezerra, lançado pelo Danilo, e tem o Moses Rodrigues, lançado pelo prefeito de Sobral, o pai dele, Oscar Rodrigues, tá? 2 nomes tentando ser candidato contra Eumano. Agora você fica com a entrevista
e a gente volta segunda-feira. Bom final de semana a todos. Combinado, Donizete. Bom fim de semana para você também. Bom trabalho nessa sexta.